Aos Romanos, capítulo 11, o remanescente de Israel. O que Paulo vai fazer aqui, iniciando esse capítulo, porque no capítulo 10, que está no vídeo anterior, fala sobre a incredulidade de Israel. O Messias veio. Aliás, todo o tempo Israel agiu com incredulidade. Deus é que sempre bate, trazendo Israel, os seus filhos, hoje ainda, século 21, a igreja desviada, a igreja mundana, a igreja política, a igreja no geral, não é, é a católica, não, a Assembleia Batista Universal, Casa da Bênção, Deus é Amor, Quadrangular, todos se desviaram, todos. Sempre é assim, sempre é assim. Começa bem. O Éden começou bem e depois o diabo conseguiu infiltrar-se. Sempre é assim. Mas as pessoas se acomodam e aí quando o Messias chegou, a incredulidade tinha tomado conta, as tradições religiosas. Eu sou batista, não, eu sou Assembleia, eu sou Universal, a minha é a melhor, nós somos filhos de Abraão. Eles chegaram a dizer, e o Messias disse, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês creriam. E você há de convir, você há de ver, se você analisar e assistir, acompanhar as séries que eu tenho, entre elas o livro de Gênesis, Abraão, o próprio Abraão, teve altos e baixos. Você vê que Deus sempre teve uma briga para manter. Então, depois de ter falado o capítulo 10, a incredulidade de Israel, no capítulo 11, o remanescente de Israel, Paulo pergunta, acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. Aí Paulo diz, eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim, totalmente israelita. Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Eu praticava o judaísmo e tudo mais, perseguia, mas eu sou israelita. E hoje estou aqui pregando o evangelho. Paulo fala. Ou vocês não sabem como Elias, de antemão, ele vai usar uma passagem bíblica, 1 Reis, capítulo 19, versículo 14, quando Elias entrou lá na caverna, amedrontado, depressivo, com medo de Jezabel, as notícias, a televisão o dia todo falando em morte, em desgraças e tudo, e a cristandade fica amedrontada. E diz assim, ou vocês não sabem como Elias clamou a Deus contra Israel, conforme diz as Escrituras, conforme diz a Escritura. Ele diz, abre aspas, Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, as igrejas, altares, lugares de adoração a Deus, hoje virou lugar de pagode, de moda, de sainha curta, de prostituição. Derrubaram os teus altares, sou o único que sobrou e agora estão procurando matar-me. Elias, o profeta mais poderoso, um dos profetas mais poderosos, fecha aspas. Aí o versículo 4, Paulo diz, e qual foi a resposta divina? Reservei, aspas, reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. 1 Reis, capítulo 19, versículo 18. Essa passagem bíblica. Assim hoje também Paulo diz, hoje nos dias de Paulo, Paulo está falando de um acontecimento de pelo menos 2, 3 mil anos na época de Elias.
E Paulo diz assim hoje também, e esse hoje se prolonga até hoje, século 21. Assim hoje também há um remanescente escolhido pela graça. E se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse a graça, já não seria graça. Quer dizer então, Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos o obtiveram. Os demais foram endurecidos, como está escrito. Gente, isso é a história de Deus. E Deus não dá satisfação ao sistema, à sociedade. A sociedade tem um grande mal, a sociedade como um todo, a sociedade religiosa, o sistema social e a sociedade política tem o grande mal de querer trazer Deus para dentro. E Deus não trabalha em conformidade com pensamentos humanos. Aqui o apóstolo Paulo diz: quer dizer então, Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, porque teve esses altos e baixos, mas os eleitos. Por quê? Porque o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. 2000 anos. 2000 anos a igreja, as 7 eras da igreja. 2000 anos. Os mesmos altos e baixos que Israel teve. Abraão teve altos e baixos. Todos tiveram. O único que não tem altos e baixos é o Criador. Mas os eleitos o obtiveram. Os demais foram endurecidos. Como está escrito. Aqui agora vem a escritura de novo, o apóstolo Paulo. Abre aspas. Deus lhes deu um espírito de atordoamento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Ele está citando Isaías 29:10 e Deuteronômio 29:14. Paulo sempre usou a Bíblia. Paulo não usa filosofias. Paulo não usa opinião própria, entendimento próprio. E Davi diz, ele está de novo usando a Bíblia, que a mesa deles se transforme em laço e armadilha, pedra de tropeço e retribuição para eles. Escureçam-se os seus olhos, para que não consigam ver, ficaram cegos, e suas costas fiquem encurvadas para sempre. Isso está em Salmos 69, 22 e 23. Então, o imediatismo é outra coisa também que atrapalha o projeto de Deus. O imediatismo leva os homens a quererem já. Querem ver os acontecimentos de Deus imediatamente. Mas Deus não é imediatista. Deus é eterno. Deus não é do tempo. Ele não é finito. Deus é totalmente, e nós cristãos, principalmente essa cristandade fracassada de hoje, tem que mudar esse conceito de Deus. De um Deus material, de um Deus de carros, de um Deus de mansões, de um Deus de beleza. Não, Deus é totalmente oposto. A partir do princípio da eternidade. Já começa por aí. Deus não se sujeita a tempo, como nós queremos, como muitos querem. O próximo tópico é os ramos enxertados. Novamente pergunto, Paulo, acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão, por causa da transgressão deles, veio salvação para os gentios, para provocar ciúme em
e Israel. Olha só, o Deus apaixonado, o Deus. Esse Deus respira. Ele usa o cosmo, ele usa o mundo, ele usa os acontecimentos. O apóstolo diz. Eles tropeçaram, novamente pergunto, Paulo. Acaso tropeçaram Israel? Israel tropeçou para que fossem caídos. Não, Israel, o evangelho voltará. As duas testemunhas, Apocalipse capítulo 11, Moisés e Elias introduzirão o evangelho. Quando sair de nós, vai chegar a hora que esse evangelho vai cessar. Não pensem que essa sociedade podre pisoteará muito tempo a palavra de Deus, com políticas, com leis e etc. E festas e paganismo e tudo mais. Não. Então diz assim, novamente pergunta, acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da queda deles, veio salvação para os gentios, para nós. Para provocar ciúmes. Israel lá, eles são invocados. Pode esse pessoal, esse Messias, nós nem cremos nesse Messias. Eles vão ouvir Moisés e Elias. Eles vão crer na pregação de Apocalipse capítulo 11, as duas testemunhas. Para provocar ciúme em Israel. Mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo, olha só. E o seu fracasso, riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude quando Israel brotar? Já brotou, né? A figueira já brotou. Israel já é uma nação. O relógio de Deus está tic-tac, está batendo. Eu estou falando a você, gentio, visto que sou apóstolo para os gentios. Exalto o meu ministério na esperança de que de alguma forma possa provocar ciúme em meu próprio povo e salvar alguns deles. Todo pregador deseja isso. A salvação para aqueles que ele prega. Pois se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação? O que acontecerá quando Deus voltar para Israel? Virar os olhos para Israel. Isso tudo acabará. Tudo isso acabará. O que será a sua aceitação, se não vida dentre os mortos? Se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiro fruto, o primeiro Israel, toda a massa também o é. Se a raiz, se é santa a fundação, se a raiz é santa, os ramos também o serão. Se alguns ramos foram cortados, isso é o desenrolar de Deus. Se alguns ramos foram cortados e você, sendo oliveira braba, eu não era nem cotado para isso. Nós, século 21, se os ramos, que é Israel, foram cortados e vocês, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada, Israel. Não se glorie contra esses ramos. Ore, a palavra manda orai pela felicidade de Israel. Não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz a você. Então você dirá, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado? Os ramos foram... Está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade. E você permanece pela fé.
Não se orgulhe, mas tema, pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Não pense que Deus dá satisfação a humanos, a imundos, a sujos. Lembre-se do dilúvio. Lembrem-se de Sodoma e Gomorra. Lembrem-se do próprio Israel, que foi punido tantas quantas vezes pecou. O que é que vocês acham? Que vão continuar adulterando, saindo com crentes, com as meninas da igreja, mulheres casadas, crentes, adulterando, pastores adúlteros? Abafa o caso? É assim? Tá chegando a hora. Ah, não é política, não é nada, isso tudo é lixo. Deus não poupará você. Deus não poupará ninguém. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para você. Desde que permaneça na bondade de Deus, dele. De outra forma, você também será cortado. E quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Deus é capaz de tudo, é todo o poder. O poder não emana do povo, o poder não emana da política, não emana das Forças Armadas. O poder emana de Deus, do Eterno, do Criador. Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza e de maneira antinatural foi enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira. Da mesma forma que Deus desprezou Israel temporariamente para beneficiar a nós, os gentios, também Deus fará isso. O Evangelho, conforme Apocalipse mostra, capítulo 11, as duas testemunhas levarão esse Evangelho de volta para Israel. E vocês estão brincando de crente, crente pagodeiro, crente sambando, crente não sei o quê, crente mentindo, adúlteros e adúlteras. Todo Israel será salvo. Irmãos, não quero que ignore esse mistério, para que não se tornem pretensiosos ou presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte até que chegue à plenitude dos gentios. É hoje, século 21. O que vocês querem mais? Está aí. O estado da mulher. Veja o estado da mulher no meio da rua. Nuas, cigarro entre os dedos. Horrível. Tanto mulher quanto homens. Veja o estado da sociedade, para não ficar ali bitolado na mulher, como se eu fosse uma pessoa que perseguidor de mulheres. Não. É o estado natural, a família. Veja a família atual como está. Os homens como estão, os homens. Assim todo Israel será salvo, como está escrito. Quando chegar a plenitude dos gentios, já chegou, já estamos no fim. Deus já enviou um profeta, já abriu as escrituras, já revelou o Apocalipse. Virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. Jacó é Israel, viu? E esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Isaías 59, versículos 20 e 21, e Isaías 27, 9. E Jeremias 31, 33, 34. Quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vocês. Se Israel tivesse crido no Messias há 2000 anos atrás, a coisa seria resolvida ali. Mas vai ser resolvida aqui, hoje.
Quanto ao evangelho, eles são inimigos por causa de vocês. Mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, e os profetas e tudo mais. Os patriarcas. Pois os dons e os chamados de Deus são irrevogáveis. Assim como vocês, que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia, graças à desobediência deles, olha só o que Paulo diz, assim também agora eles se tornaram desobedientes, a fim de que também recebam agora misericórdia, graças à misericórdia de Deus para com vocês. E aqui é todo um trabalhar de Deus. Israel endurece o coração. O evangelho vem para os gentios a partir de Paulo, o pregador aos gentios. E hoje nós estamos no ápice, no momento de tudo acontecer. Está aí os acontecimentos políticos, os acontecimentos sociais, as catástrofes, pragas, vírus, etc. e tal. Está aí todo o desenho. O que é que vocês estão esperando? Vão continuar esse evangelho que vocês têm aí, gente? Ei, gente das denominações, gente das igrejas. Então, isso aqui é o jogo de Deus, né? O evangelho, Israel é endurecido, o evangelho vem para os gentios. Os gentios, assim também agora, eles se tornaram desobedientes, a fim de que também recebam agora misericórdia, graças à misericórdia de Deus para conosco, com vocês. Pois Deus colocou todos sob a desobediência para exercer misericórdia para com todos. Deus será misericordioso com Israel, como está sendo misericordioso para conosco. Que satisfação Deus tinha para dar a uma gente como nós, gente má na raiz do espírito, espíritos de trevas, macumbas, feitiçarias, vudus. O diabo, o mundo jaz no maligno que Deus tinha para nos dar. E trazer um evangelho puro. Mas é por causa da misericórdia que isso acontece. Ó profundidade da riqueza. Hino de louvor a Deus. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre, porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Isso é o hino que tem. Canta muito bonito. Para ele seja a glória para sempre. A ele a glória, a ele a glória. Isaías 40, capítulo 40, versículo 13. E Jó, capítulo 41, versículo 11. Esse louvor que Paulo, esses últimos versículos que Paulo usa como louvor a Deus. A ele a glória para sempre. Amém. Shalom Adonai. Dá glória a Deus aí. Dá sempre glória a Deus. Seja grato por tudo. Não murmure. E veja a mudança que acontecerá na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Shalom Adonai.